Menino, estamos em direto. Já. Tudo certo. Olha, mas já me estão a estúpido. Estamos em direto, sim, senhora, que eu estou-me a ver. Deixa-me dizer primeiro. Boa noite. Olá, boa noite. Túlia. Como vai? Henrique da Conceição, Maria Henrique, Fernanda Godinho, como está? Melhorzinha, Maria Coutinho, José Almeida, boa noite. Conceição Ribeira, boa noite. Túlia Veloso, boa noite. Helena Martins, olá, boa noite. Cláudia Figo, olá, boa noite. E para os outros que estão a ver, esqueci-me de dizer a desejar os parabéns ao RF, mas não me esqueci, passou o tempo e depois não mandei, mando aqui os parabéns ao RF, agora ele que descobre quem é. Carla Moio, a todos boa noite, pois é quem disse boa noite mesmo neste momento, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, fizeste a semana passada ou no... pronto. Mas eu por acaso vi, mas não tive tempo para responder. Boa noite a todos. Hoje vamos... Toma, faz as partilhas. Hoje vamos falar em 2 pesos e 2 medidas. É simples, é fácil. Porque 2 pesos e 2 medidas... A ideia de falarmos neste tema é inserida na essência de cada problema. Existem problemas sociais e individuais que a essência é igual. Mas olhados por cada um de nós, e por vocês próprios, muitas vezes, olhados por cada um de nós, muitos são aqueles que não reparam que os problemas têm uma essência comum. Então, analisam os problemas desprezando a sua essência. Ora, para ver se me estou a fazer entender para vocês, hoje está frio. Pronto, é porque é verdade, porque está frio, estou com frio. E está um frio lá fora desgraçado. Então, é assim, 2 pesos e 2 medidas é quando nós vimos determinada coisa, determinado problema sobre o ponto de vista da sua aparência e não sobre o ponto de vista da sua essência. Pronto. Falamos em 2 problemas. Muitas vezes na espiritualidade, e nós sabemos, e espiritualmente, o nascimento é um ato de respeito porque um ser nasce de novo para vir adquirir experiências, para vir, por exemplo, consertar coisas que estão desequilibradas, para viver em si próprio algumas coisas que ainda não viveu e precisa de viver para aprender. Porque sendo a escola um planeta, sendo a Terra um planeta escola, evidentemente que é aqui que se aprende. Então, existe o nascer, mas também existe o morrer, que é na altura exata em que acidentalmente nós nos vamos embora, ou então, de alguma forma, vamos embora mesmo na nossa hora, embora muitas pessoas defendam que todos vamos embora na nossa hora, não corresponde totalmente à verdade. Então, espiritualmente, isto é apenas uma passagem. Então, umas pessoas veem o nascer de uma forma diferente do morrer, mas a essência em si própria é a mesma. Então, qualquer um de nós deveria ver o nascer e o morrer olhando para a essência do nascer e do morrer. Porque no nascer, o que acontece é que existe uma espécie de morte para se ocupar o corpo em si em que se vai formar dentro da mulher. Ora, no morrer existe a morte, porque é física e nós vimos lá logo,
mas existe um nascer para aquilo que nós éramos, uma vez que somos energia. Então, quando nós discutimos a problemática do nascer e do morrer, temos a tendência de a discutir sem ser como a essência que ela é. Passamos a ver. Por exemplo, quando as pessoas, de qualquer forma, têm uma problemática quando estão grávidas e têm uma criança que é deficiente no seu útero, há uma tendência do médico fazer um aborto. Ou seja, hoje só nascem crianças deficientes se as crianças deficientes, se as crianças souberem dar a volta e não aparecerem em nenhuma ecografia, e às vezes até só 3 meses depois do nascimento é que essas crianças mostram as suas próprias deficiências. Pronto. Então o que é que acontece quando são detectadas na ecografia e o médico então aconselha os pais a fazer um aborto? No morrer acontece uma coisa muito gira. Nós sabemos que a morte é uma coisa certa. Pronto. Nós não queremos no mundo crianças deficientes, mas as crianças deficientes têm que existir, ou seja qual tipo de deficiência seja, nem que seja sem braços, sem pernas, seja o que for, elas também têm direito a nascer, a nascer independentemente da maneira como elas sejam formadas. A tendência da sociedade é não aceitar. A tendência da medicina é matar. Depois põe-se a problemática do morrer. Nós às vezes chegamos a uma situação em que o nosso corpo fica tão debilitado, que todos os médicos e qualquer pessoa, mas principalmente agora falando na comunidade médica, nós percebemos que não há retorno naquele corpo. Por mais medicação, por mais assistência, não há retorno. Não havendo retorno, não vamos alongar o sofrimento. Se nós não aceitamos uma criança, porque não estamos para aturar, entre aspas, porque eu não disse que não estava para aturar, não estamos para aturar crianças que não sejam iguais às outras crianças, como é que depois se tem uma atitude diferente? A comunidade médica é aqui que está a 2 pesos e 2 medidas, tem uma atitude diferente em relação às pessoas que já não têm capacidade alguma e às vezes até estão em morte cerebral, já não têm, ou estão com as doenças terminais, não há capacidades humanas para ter essas pessoas connosco. E aí tem que se fazer alguma coisa. Se nós falarmos, temos que, em vez de prolongarmos o sofrimento, que a medicina tinha que atuar no sentido das pessoas não terem tantas dores, não estarem tão desconfortáveis e terem em atenção o que as pessoas disseram e escolheram em vida, é necessário legislar-se sobre o assunto. Quando nós fugimos ao assunto, estamos a fazer 2 pesos e 2 medidas, ou seja, a própria Igreja faz, no assunto do nascer e do morrer, usa 2 pesos e 2 medidas. Porque a Igreja concorda em absoluto que se faça o aborto se as crianças forem deficientes. Mas não concorda em absoluto que haja uma lei, que neste caso pode ser a eutanásia, que haja uma lei que retire o sofrimento dessas pessoas, ou pare simplesmente o sofrimento dessas pessoas, principalmente dessas pessoas vivas. Principalmente essas pessoas que mostraram essa intenção enquanto vivas. Nós sabemos que na Suíça há 3 países na Europa e na América há vários estados que provocam a eutanásia ou a morte assistida. Pronto. Quando alguém suicida, lá está a essência, é a morte. E o ficar doente, a essência é a morte. Quando alguém suicida, não é a própria, espiritualmente, é a própria pessoa que se suicida que tem muitos problemas, mas mais problemas tem quem cá fica. Quem cá fica sempre com um peso, ou que não fez as coisas todas como deve de ser, ou que poderia ter feito mais, ou que poderia ter dado mais atenção. Porquê? Porque as pessoas não percebem porque é que alguém se suicida.
E esse não entendimento que existe nas pessoas provoca-lhes uns sofrimentos, principalmente aos familiares daqueles que se suicidam. Ora, na morte assistida, por exemplo, as coisas são totalmente diferentes. Quer o sofrimento acaba para aquela pessoa, quer as pessoas que cá ficam não ficam com sofrimento. Porque é aquela pessoa que escolhe um suicídio assistido. Assistido por quem sabe, para não sofrer muito. Claro, pôr uma corda ao pescoço, se for bem posta, é muito mais fácil e mais rápido. Mas esse impacto na comunidade tem uma força de dor tão grande e de não aceitação que não tem o impacto de uma morte assistida, porque já há a conversa, já há o diálogo da própria pessoa que quer partir. Na minha opinião, aceito muito mais a morte assistida do que o suicídio. Mas lá está a visão das pessoas com responsabilidade e utilizando a ética médica, que eles acabam por ver a mesma essência de formas diferentes. Discute-se hoje muito sobre a eutanásia. Espiritualmente, é assim. Existe o livre-arbítrio, também existe o livre-arbítrio na Terra. Espiritualmente, a eutanásia pode vingar, pode realmente ser utilizada em caso de extrema dor e de extremo sofrimento em que a pessoa não está a fazer uma aprendizagem, em que a pessoa parou na sua aprendizagem. Então, aí pode realmente ou fazer-se a morte assistida ou provocar-se a eutanásia. Nessas circunstâncias, também há um grande respeito pela escolha das pessoas. O que falta aqui é as pessoas terem consciência daquilo que fazem. Por exemplo, uma pessoa, depois de morta, quer que o seu corpo seja enterrado. Outra pessoa quer que o seu corpo seja cremado. Mas outra pessoa quer que seja enterrado. Existem duas vontades diferentes. Nós temos que respeitar a vontade das próprias pessoas. O mesmo acontece, já que com o nascer não respeitamos e é mais gravoso o facto de não deixarmos nascer uma criança deficiente do que a eutanásia, é muito mais gravoso. Então as pessoas olham para isto com dois pesos e duas medidas. Porquê? Nós agora vamos perceber exatamente. Nós vimos ao longo da vida, por exemplo, há 273 a 75 pessoas em Portugal que estão à espera da eutanásia para morrer. Se a eutanásia não for aprovada, essas pessoas acabam por suicidar ou ir ao estrangeiro e provocar a eutanásia. Não sei qual é a forma ou o gozo que pode dar a alguém de deixar os seus conterrâneos irem ao estrangeiro para provocarem a morte em si próprio. Se houvesse uma legislação que fosse feita corretamente e sem interesses e isenta, que permitisse que a pessoa morresse no seu próprio país junto dos seus próprios familiares. Este desentendimento que existe a nível social e a nível do indivíduo, porque o indivíduo não é escutado, por vezes as pessoas são tão influenciáveis que as pessoas acabam por abdicar das suas próprias escolhas em prol de uma sociedade que não lhe dá as condições próprias de elas sobreviverem. Um médico sabe precisamente um momento exato em que a cura daquele corpo deixa de existir. Ele tem consciência, em absoluto, do prolongamento do sofrimento. Ele não pode dar mais vida àquele corpo. Então aí,
o médico está para ajudar e a aliviar o sofrimento, é um verdadeiro disparate quando ele diz que usa o seu livre-arbítrio, evidentemente, e diz, João, como é que eles dizem? Eles dizem que eticamente, não é eticamente, quando a gente não pode usar uma arma, falta-me aqui o termo. Objetores de consciência, obrigado, João. Objetores de consciência. Quando eles se põem com a objeção de consciência da eutanásia e não se põem com a objeção de consciência de quando existe uma criança que está a ser formada de provocar mesmo a morte dessa criança. Nós sabemos perfeitamente que o corpo se forma e até às 10, 12 semanas o corpo ainda não tem um ser. É um aglomerado de células que já está um pouco desenvolvido e à 12ª semana ou à 13ª é que o próprio cérebro começa num desenvolvimento ou acaba o desenvolvimento e há o aconchego do próprio espírito naquele corpo. A partir daí é que há um assassinato, há um homicídio, independentemente da criança ser ou não ser deficiente. Se existe uma criança, e por exemplo, eu posso falar pela minha própria experiência, que já assisti a muitas crianças que vivem 20 anos como bebés, assim deste tamanhinho mesmo, e vivem um sofrimento horroroso porque elas estão à espera de ser amadas. E como as famílias não têm condições para as ter, põem em determinados lares que são especiais, em determinadas organizações que são especialistas na matéria, e eles vivem no berçário 20 anos. Uma vez fiz uma visita, e acho que todos vós todos vós deveis fazer essa visita a um lugar desse, e fiquei extremamente horrorizado e a minha sensibilidade estremeceu, porque vi muito sofrimento, com a agravante é que essas crianças, por muitas pessoas, são tratadas como se nada sentissem, e essas crianças nascem assim precisamente para saberem o que é ser amada, porque esses seres espirituais nunca amaram, e essa é a forma que eles têm de conseguirem ser amados e de conseguirem amar no seu silêncio, no seu invólucro fechado, e que não tem qualquer tipo de crescimento a nível visível, mas que tem um crescimento exponencial a nível espiritual. Então reparem, se eu impeço uma criança dessas para nascer, se eu faço o impedimento do nascimento dessa criança, eu estou a ser um assassino. Agora, se o feto que se está a gerar não tem vida, no sentido do espírito não estar pegado energeticamente, aquele corpo, se o espírito nunca se pegar a ele, é um corpo morto. É por isso que muitas mulheres têm fetos mortos e abortam espontaneamente fetos que não têm o tal espírito para conseguirem. E é por isso que nunca se vai conseguir fazer a clonagem. Porque não se pode clonar espíritos, só se podem clonar corpos. Pronto. Neste sentido, nós reparamos que a sociedade, muitas vezes, e repara-se e vê-se perfeitamente, que a sociedade muitas vezes usa dois pesos e duas... Quando lhe importa a ela, quando é uma coisa que lhe traz muitos problemas, a sociedade tem uma posição, é não. Quando é uma coisa que ainda não experienciaram, a sociedade tem a mesma, uma outra posição, que é não. Então vamos ver. Como é que eu posso meter uma pessoa numa cama durante 20 anos, ou 30 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, uma pessoa não conhece a outra pessoa, uma pessoa que não pode satisfazer as suas próprias necessidades físicas, emocionais e
todas as necessidades físicas. Como é que eu posso manter essa pessoa num corpo que eu não posso, de forma alguma, recuperar e dizer que aquela pessoa não se pode ir embora? Isso faz-me lembrar, às vezes, das pessoas quando têm os avós e os pais muito doentes e os avós e dizem, mas eu quero que eles vivem. Isso não é o amor. Quando eu quero que uma pessoa viva, porque é-me agradável a tê-la comigo, mas ela está num sofrimento que eu nem sequer sou capaz de calcular, eu estou apenas a ser egoísta, não estou a amar. Quando é assim, eu tenho que dizer, parte. Obrigada por tudo. Agora, não preciso de ti e tu precisas de mim, mas eu não te posso dar aquilo que tu queres, podes partir. Essa aceitação e essa visão é o amor. Não é o prender à terra corpos e seres que têm que continuar as suas viagens. É por isso que existe a reencarnação. Porque senão a reencarnação e a continuidade da vida deixa de ter lógica. Eu aconselharia as pessoas, quando querem tomar uma decisão, têm que fazer, o que têm que fazer é observar. Não se têm que deixar ir muito pelas coisas que os outros dizem, nem que eu, nem que ninguém. As pessoas agarram em si e vão visitar os locais onde nós um dia vamos parar, que é os cuidados paliativos, os últimos cuidados que se dá a alguém. Porque nos cuidados continuados ainda pode-se dar alguma coisa, porque ainda há uma coisa. Nos cuidados paliativos já é o final. Então eu aconselho-vos a vocês todos a agarrarem em vocês e visitarem todos os lugares, todos os lares em pessoas idosas e outras pessoas que não são idosas, até pessoas bastante novas que têm doenças, às vezes pessoas com 30, 40 anos, com 35. Eu aconselho-vos a ir visitar esses lugares todos. Aconselho vivamente a quem quer ter uma opinião séria e honesta a visitar todos esses lugares. Depois de visitarem esses lugares, depois de verem o sofrimento, depois de terem consciência que essas pessoas nunca quereriam ficar dessa forma, então depois obtenham a vossa opinião. Tende sempre em conta a moralidade, a ética espiritual e a ética humana, não a ética científica. Porque a ciência torna-se poderosa neste mundo. E nós sabemos perfeitamente, e quando queremos, obtemos o conhecimento para sabermos, sabemos perfeitamente que a ciência, ao longo dos séculos, se foi enganando. E é nesses enganos que existe a evolução. Ainda hoje, a ciência se engana. E mais, a ciência usa o seu conhecimento para destruir a própria humanidade quando lhe apetece e quando quer. Ou seja, quando os governantes assim o decidem. Nós às vezes pensamos, não há cura para isto, não há cura para aquilo, não há cura para aquilo outro. Mas depois, lá está o tal de 2 pesos e 2 medidas. Depois olhamos para a China e a China tem um armamento a todos os níveis superior aos outros. Olhamos para a Rússia, a mesma coisa. Olhamos para a América, a mesma coisa. Olhamos para alguns países, a mesma coisa. Eu posso gastar milhões, trilhões de dólares ou de euros em armamento. Eu posso mandar para a guerra guerras fúteis, de uma futilidade muito grande, centenas de milhares de soldados que vão morrer. Mas depois, eu cometo vários crimes, mas depois, quando é algo que socialmente precisa de ser legislado corretamente, respeitando a vontade do indivíduo,
as pessoas dizem não e parecem-lhes muito mal. Mas calma aí, a essência é a mesma. Nós não podemos nos dar ao luxo de termos 2 pesos e 2 medidas. Um copo é um copo. Tem várias formas. Mas não deixa de ser um copo e a matéria-prima é igualíssima. E é nesta circunstância dos 2 pesos e 2 medidas que eu acho que cada um de nós deve refletir e deve repensar as suas opiniões. Para realmente, quando se pronuncia sobre atos que dizem ser tão delicados, e eu acho tão delicado, por exemplo, uma mulher e um homem, quando fazem amor, eu acho de uma delicadeza e de uma profundidade terrível, mas não acho a falta de respeito que depois existe, quer da parte do homem, quer da parte da mulher, que depois existe um para com o outro, ao fim de terem necessidade de procurar outros parceiros, de viver silenciosamente a sua sensualidade e a sua sexualidade e transmitindo doenças uns aos outros, até condenando à morte, muitas vezes, pelas suas práticas e os seus comportamentos de falta de respeito. É tão grave, é muito mais grave isso do que, por exemplo, uma eutanásia. A essência é igual. Nós temos é que aprender a ver. Então, em vez do padre estar ou a igreja, ou aqueles que dizem que não, eles que passem pela experiência e depois venham-me dizer se não ou se sim. Agora, eu não posso permitir que ninguém queira ter filhos deficientes. E eu não posso sequer aceitar a ideia de que alguém aprisione alguém. Por exemplo, nos dias de hoje, desde que veio a cremação, a maior parte das pessoas são cremadas não porque querem, mas pelo que os seus familiares querem. Algumas delas são cremadas e espiritualmente isso tem uma influência muito dolorosa para o espírito. Então, reparem todas aquelas pessoas que são cremadas, que nunca quiseram ser cremadas, os seus corpos vão ser cremados porque os familiares assim o querem. São os familiares, não é a própria pessoa. E às vezes os familiares sabem que aquela pessoa não queria ser cremada. E as pessoas vão cremar. A essência em si continua a ser a mesma. Há uma falta de amor, uma falta de respeito, uma falta de compreensão para com aquela pessoa que deixou o seu corpo. É por isso que às vezes é muito difícil entender-se o ser humano está reencarnado. Lá está, pelos seus próprios comportamentos, as suas próprias atitudes e as suas próprias opiniões. Reparamos, as pessoas que têm um maior conhecimento têm uma maior responsabilidade. Então, parte do princípio que desde o Presidente da Junta até ao Presidente da Câmara Municipal, até aos deputados, que essas pessoas têm grandes conhecimentos da própria sociedade. Parte desse princípio, porque esse é o princípio válido. Agora, quando nós reparamos que as pessoas não têm conhecimento dos problemas sociais e de como eles estão a decorrer e se permitem a tomar atitudes pela sociedade, sem saberem a verdadeira origem dos problemas sociais que eles próprios haviam de colmatar, logo aí, essas pessoas são uns embustes, umas mentirosas. Nós não devemos, até pelo contrário, não devemos confiar nelas, não devemos acreditar nelas e devemos nos afastar delas para não sermos como elas, porque senão partimos do princípio que vamos ser como elas no nosso dia-a-dia. Reparemos nessa
nessa fase de todas as religiões. Já dizia Mao Tse-tung, embora eu não goste muito dele, respeito, mas não gosto. Já dizia Mao Tse-tung que a religião é o ópio do povo. E porquê? Porque a religião não funciona como um ato de amor, como as pessoas se amarem, se compreenderem e se aceitarem. A religião não sabe pôr no papel de Jesus, nem de Maomé, nem de um Deus criado à imagem e semelhança do próprio homem, que depois é Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, existe aqui a criação do próprio homem. Antigamente existiam os deuses. Ora, preferivelmente, eu preferia os deuses porque faziam as pessoas mais verdadeiras do que o Deus que foi criado à imagem e semelhança do homem, que as pessoas são mais hipócritas. Quando nós somos convidados, ao nascermos, para servirmos a comunidade, não somos convidados para servirmos a comunidade ao nosso gosto, ao nosso prazer, àquelas experiências que nós já obtivemos, e fazemos as coisas, ou impormos as coisas aos outros de forma a como nós achamos que está certo. Nós não podemos achar que nada está certo e que nada está errado, porque todo o ser espiritual encarnado é um indivíduo único, exclusivo e que tem o seu próprio conhecimento. Ora, essa personagem forte foi Jesus de Nazaré, um homem inteligente, um homem político, sábio. Ele, ao ver a comunidade dele na adoração das leis de Moisés impostas pelo próprio Deus, que são os 10 mandamentos, ele diminuiu assim a 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas, portanto, a Deus é o Pai, é a energia, é o amor. E amarás o próximo como a ti mesmo. Quando esse homem mítico for compreendido, passado 2000 anos, lá está os 2 pesos e 2 medidas, aquilo que foi conveniente que ele disse, as pessoas agarram aquilo para espalharem a sua própria vontade. Não a vontade desse homem, mas a própria vontade individual. É o que a Igreja faz muitas vezes e que muitas religiões fazem, o budismo faz. João, como é que se chamam aqueles que adoram Maomé? Os muçulmanos fazem. Todos utilizando, impondo, e as seitas já estão só o pior, fazem. Ora, ao fazerem isso, fazem uma manipulação e não fazem um conjunto do amor. Porque Deus é amor, nada mais. E Deus está em nós e nós estamos em Deus. Deus não é uma figura. Não é um homem velho com barbas brancas. E não é o homem que Miguel Ângelo pintou. Deus é energético, é amor. Nós somos energéticos, amor e ódio. Nós temos é saber sentir-nos, saber compreender-nos e saber nos conhecermos para podermos então estar em comunidade, mas não impondo a nossa vontade. E o que acontece é que, seja na política e na religião, os líderes têm sempre uma tendência maldosa de impor as suas vontades. Ora, vejamos, porque é que o Parlamento tem tanta dificuldade, como teve tanta dificuldade na despenalização do aborto, tem tanta dificuldade em disponibilizar a eutanásia? Porque há uma falta de conhecimento e de visão
principalmente uma falta de visão da parte dos nossos governantes ou daqueles que nos haviam de representar para terem voz. E há uma falta de visão por parte das congregações religiosas, das seitas, pelo simples facto de que eu sou contra, eu não quero que se faça a eutanásia. Eu, por acaso, sou a favor. Mas eu vou falar em todos nós, em aqueles que são contra. Eu sou contra. Mas não reparam que eu próprio não tenho condições para manter uma vida que já não é vida, para manter, então, tiramos a espiritualidade aqui, vamos só falar em humanos, para manter os humanos que estão no final, porque o corpo envelhece, quer queiramos, quer não, no final da sua jornada, para os manter aqui. Os lares são caríssimos. Há pessoas que pagam 1.000 e 1.500 para estar num lar. As pessoas não ganham 1.000 e 1.500 para pôr alguém num lar. Há famílias que não têm condições para ter os seus familiares junto a eles. Se essas condições estivessem criadas, quando o próprio Estado não tem condições para que nós possamos ter as consultas médicas gratuitas, para possamos fazer as análises, os meios de diagnósticos todos necessários gratuitamente, quando não tem isso, como é que pode estar a formular-se sobre qualquer assunto? Quando o próprio Estado não tem condições de erradicar a pobreza em 10 milhões de pessoas, como é que pode ter capacidade de legislar ou de se pronunciar sobre um assunto que faz parte da própria individualidade? Evidentemente que existem meios, e alguns de vós conheceis, em que nós diremos e deixamos escritos as nossas vontades. Se nos acontecer, eu posso deixar escrito, não quer, quando o meu coração parar, que não me reanima. Mas imaginem vocês que existe por trás disso alguém que se chama o procurador, é procurador mesmo, não é, João? A pessoa que fica responsável, uma vez que a pessoa perde a noção exata da realidade, é o procurador do doente. Sim. Imaginamos que esse procurador decide continuar uma vida. Imaginamos, eu digo, eu quero, quando o meu coração parar, não ser reanimado. Ponto. Imagina que a pessoa que tem que tomar a decisão, que é aí que está o erro, eu tomei-a, mas tenho que deixar sempre alguém responsável. Imagina que essa pessoa decide que não. Então vai contra a minha vontade. Eu sou reanimado e sou obrigado a viver pela posição de uma. Não é a minha própria vontade que está a ser respeitada. Ora, se não há condições para respeitar essa própria vontade, porque vamos conversar sobre os assuntos. Outra coisa dos Estados, interessantíssima, é, por exemplo, naqueles países que existe a pena de morte. Alguém tira a vida a alguém, então vamos tirar a vida a essa própria pessoa. Nós esquecemos é que nesta escola de aprendizagem, é por isso que existe aqui uma diversidade de personalidades na Terra. Nesta escola de aprendizagem é preciso um pouco de tudo. Um pouco de tudo que faz a aprendizagem, para nós fazermos a aprendizagem corretamente. Se nós não tivermos esse pouco de tudo, não fazemos essa aprendizagem. Um dia contei uma história que foi escrita por uma escritora muito interessante. É um livro para crianças e existe. Em que há uma reunião das grandes almas e das pequenas almas. E torna a contar. Então, há uma pequena alma, não é grande, porque não teve as experiências necessárias. Há uma pequena alma que não percebe o que é o sentido da perca. Não percebe, simplesmente. E não percebe porque é que,
quando se tornam humanos, as pessoas choram, ficam tristes quando perdem alguém, porque para essa pequena alma ninguém perde ninguém, porque ela é ainda uma alma, ainda não tem corpo. E há as grandes almas que passaram já pela Terra e que percebem todos esses assuntos. Numa reunião, a pequena alma diz que não percebe porque tanta lágrima, tanta dor, tanto sofrimento quando se perde alguém, porque se tem que perder. Então, uma grande alma olha para essa pequena alma e diz-lhe assim: mas tu queres mesmo perceber? E a pequena alma diz: quero. Então vamos fazer o seguinte: se as grandes almas concordarem, eu vou-te proporcionar esse conhecimento para tu poderes perceber. Com isto, a pequena alma preparou uma vida na Terra. A grande alma, que nem precisava de vir à Terra, prepara uma vida na Terra. Porque eles vão ter um momento de cruzamento onde vai ser provocado o acontecimento que vai dar à pequena alma o conhecimento próprio do que é a perca. E é muito simples. A grande alma nasce como um assassino e a pequena alma nasce como mulher que vai ser mãe. Mãe de um rapazote. Quando o rapazote tem 9 anos, a grande alma, antes de partirem, a grande alma olhou para a pequena alma e disse-lhe só assim: eu vou-te proporcionar isso, mas nunca te esqueças de quem eu sou. Pronto. Então, em determinada altura, quando uma mulher que tem um filho com 9 anos vai pela rua, vem um homem e mata-lhe o próprio filho. Ao roubá-la, mata-lhe o filho. Evidentemente que essa mulher chorou horrores, sofreu horrores. Então quem era? A mulher era a pequena alma que nunca tinha experienciado a perca. E nada pior do que a perca de um filho. Então, a grande alma, o assassino, proporcionou-lhe essa experiência, teve que vir à Terra, veio à Terra porque já não tinha necessidade, porque já tinha aprendido tudo o que há na Terra, e essas grandes almas encontram-se noutro plano mais evoluído, vem à Terra, confinado aos sofrimentos da própria Terra que já tinha experienciado, só para ter aquela atitude de roubar, entre aspas, aquele filho, matando. Nesse momento exato em que se dá esse acontecimento entre esse homem e essa mulher, em que aquela criança é assassinada, ela olha nos olhos dele e percebe que ele é uma grande alma. Quando nós não percebermos que às vezes os lobos ferozes são grandes almas e às vezes os cordeiros mansos são as pequenas almas e as más almas, nós não vamos a lado nenhum. Certamente cada um de vós já teve no trabalho, na escola, no casamento, numa relação até de namorados, essa experiência em que as pessoas são amorosas para vós, vos enchem cheios de afetos, mas a determinada altura pegam num agulhão e vos espetam. No momento em que vocês mais precisam delas, no momento em que vocês não estão preparados para sofrer essa revés, eles pegam naquele agulhão, como se faz aos bois, e espetam em vós. Ora, são estas pequenas coisas que muitas vezes são medidas por 2 pesos e 2 medidas. Ora, a própria justiça humana não pode usar 2 pesos e 2 medidas, só pode usar um. Porque qualquer juiz, os advogados bem tentam, eles até usam 3 pesos e 3 medidas para os casos, os advogados. Mas um juiz que se preze e um procurador que se preze tem que sempre conduzir só por um peso e uma medida. Por exemplo, houve um dia, há muito tempo, eu assisti a um julgamento de 3 juízes. Era um julgamento interessante porque alguém tinha morto alguém. E o que mais me gostou foi ver o juiz presidente, porque até era amigo da pessoa que foi assassinada, presidir aquele julgamento, porque ele não foi isento.
e condenou à prisão, mais barbaramente, alguém que não era tão culpado assim e condenou-o de propositadamente, condenou até com um certo ódio e desprezo. Lá está. Essa pessoa deveria perceber que não poderia estar ali. É por isso que, às vezes, em determinados julgamentos e situações, até a polícia de investigação, quando é o caso familiar, retira aquele indivíduo que está com os familiares para não enviesar o caso e para as coisas serem justas. Ora, a justiça começa no nosso interior, quando nós sabemos exatamente qual o nosso lugar a ocupar e como fazermos as coisas corretamente. Não é porque eu não gosto de bananas que vou condenar toda a gente a não comer bananas. Eu não gosto, não gosto. Ponto final. Não como. Mas os outros podem comer. Os outros têm direitos. E é esta presunção que muitos têm de que são os senhores da vida, os senhores do mundo, os senhores da sua aldeia ou da sua cidade, e que podem fazer o que querem. É esta cultura que está tão enraizada, que deve ser alterada. Quando começar-se a fazer essas alterações, então nós já podemos ter opiniões bem concretas e objetivas sobre determinados assuntos. Imaginamos agora, eu vim à Terra e disseram, vais ter o nome de Fernando, vais ter aquele pai, aquela mãe, que é para te ser mais difícil a tua missão, e vais tratar da nossa família. Imaginamos, na nossa família, não é? Existem pessoas que têm atitudes e comportamentos dos quais eu não comungo. Então imaginamos que essa pessoa me apareça à frente para eu auxiliar através do conselho, da orientação, etc, etc. E imaginamos, porque eu não gosto do comportamento dessa pessoa, não a vou estudar. Não posso. Porque se eu fizesse isso, estava, de certo modo, a envezar a minha própria missão, a destruir o princípio vital e a essência da minha própria missão. É o mesmo que acontece com os pais. Quando os filhos são diferentes, eles tomam uma atitude diferente para um filho e outro filho, eles não podem dizer que amam os filhos, ninguém ama de igual modo, mas que amam os filhos, uma vez que um dos filhos se está a comportar de maneira a que eles não compreendem ou não gostam. É por isso que hoje, na sociedade que nos rodeia, existem tantos indivíduos que nascem de uma forma coerente para vivenciarem experiências que eles próprios provocaram ou não souberam entender numa reencarnação anterior e que agora têm que experienciar isso mesmo. Eu costumo dizer, independentemente das nossas crenças e dos nossos todas as coisas que nos podem conduzir, sejamos nós próprios. Porque se há algo que não nos mente, só se nós nos quisermos enganar a nós próprios, somos nós próprios. Não vamos mentir a nós. Nós temos a certeza exata que não podemos chegar àquele ponto, ou porque não temos capacidade, ou porque não temos meios. Às vezes ainda rodeamos caminhos para obtermos os meios. Mas a verdade é que não conseguimos. Enquanto outros, que têm outro tipo de função e outro caminho para percorrer, porque têm necessidade de outro tipo de conhecimento, conseguem desbravar toda uma tagala. Todos os que aqui estamos, na Terra, temos uma missão.
uns têm a missão de serem irmãos, outros têm a missão de serem pais, outros têm a missão de ser mães, outros têm a missão de ser cientistas, outros têm a missão do ambiente, da agricultura, das pescas, outros têm a missão da limpeza, outros têm a missão de cozinhar. É engraçado. E vocês não reparam, às vezes, na vossa própria missão. E põem-se sempre a perguntar: qual é a minha missão? A tua missão é que, exatamente, que tu tens de compreender, realizar, auxiliar aqueles que são mais próprios que a tua família terrena. Depois de completares essa missão, voltas-te para a sociedade e para a comunidade, mas sem te impores. E depois, que é o que havias de fazer primeiro, voltas-te para o teu próprio conhecimento, para a tua própria personalidade, para a tua própria essência. Porque a essência do amor é a mesma, embora existe várias raízes do amor. A nossa essência é a energia. É a mesma. Só que uns têm mais conhecimento e outros menos. Mas uns são grandes almas e outros pequenas almas. Não estão todos no mesmo patamar. Agora, não queiram é fazer o papel nem de Deus, nem do diabo. Porque quem se atreve a fazer o papel de Deus e o diabo é aquele que adquire para si um conhecimento tão nefasto que vai passar uma outra vida, uma outra existência em grande sofrimento. E depois ouvimos muitas vezes esta palavra: que mal fiz eu a Deus para ter tantos problemas ou para sofrer tanto. Ou onde estava Deus quando aconteceu o dilúvio, por exemplo? Onde está Deus quando acontece agora o coronavírus? Agora disse bem, o coronavírus. Onde estava Deus quando aconteceu a guerra, quando acontece a guerra no Afeganistão? Disse mal Afeganistão, não disse? Afeganistão. Onde estava Deus quando aconteceu a guerra na Arábia? Onde estava Deus quando tantos soldados americanos são mandados para guerras sem sentido, como a Vietnã, e morreram? Onde estava Deus quando o comunismo nasceu e foi posto em prática? Onde estava Deus quando se assassinaram e mataram muitas pessoas na Idade Média, chamando-as e apelidando-as de bruxos, feiticeiros, adivinhos, porque a Igreja não concordava com o amor? E onde está Deus quando a própria Igreja, que diz ser de Deus, e todas as outras as religiões teológicas, onde está Deus quando o próprio homem, sendo Deus e o diabo ao mesmo tempo, pratica esta hipocrisia de quase fazer uma afirmação que Deus não concorda. Deus concorda com tudo, desde que sirva para o aprendizado de toda a gente. Deixem Deus em paz e preocupem-se mais convosco. A Igreja podia matar a fome no mundo inteiro. A Igreja é a empresa mais antiga do mundo e que mais lucro dá. Mas todas essas seitas também são assim. Todas elas afirmam ajudar o próximo e amar o próximo, para adquirirem o dízimo, outras quantias, de modo a que se tornem um poder. As pessoas não podem, de forma alguma, sejam da Igreja, seja do que for, não podem, de forma alguma, pensarem em si próprias quando têm uma função que é auxiliar, despertar, que é conduzir multidões. Porque senão, caímos na asneira
Amanhã ou outro dia, como já tem acontecido, há algumas vezes que vêm alguns profetas supostamente dizer que o fim do mundo está próximo, como acontecia em 2012. Está próximo o fim do mundo. Próximo. Pode ser daqui a 100 milhões de anos, quando o próprio mundo explodir. Pode ser daqui a 1 bilhão ou 2 bilhões de anos. Há pessoas que ainda pensam que o homem só existe há 5 mil anos, 6 mil anos, quando o homem existe há muitos milhões de anos. Porque é interessante às vezes, dentro da filosofia, os filósofos são mais caricatos, mas são mais interessantes, porque eles fazem o jogo das ideias sem imporem às outras pessoas, pois cada um estuda a filosofia em que eles chegaram ao resultado de. E a grande discussão da filosofia é a nossa existência. E a filosofia, como ciência, é a mãe de todas as outras ciências. A filosofia é uma questão de raciocínio. Nós pensarmos, nós nos interrogarmos, nós verificarmos, nós analisarmos. A filosofia nasce assim. Nasce da lógica, da matemática, nasce das ciências sociais, que hoje temos nome para lhe dar, mas na altura não tínhamos. Nós nunca se podemos esquecer que a astronomia vem da astrologia. A astrologia era uma suposta, uma pseudo-ciência que estudava a influência dos astros nos seres humanos e que olhava para os céus e via os planetas e todas essas coisas. Ora, a astronomia não podia estar ligada à astrologia. Então, a astrologia vem da astronomia, porque a astronomia é o que estuda realmente se existem as estrelas, os planetas, se existe toda esse manancial de coisas que a astrologia não podia estudar. Por isso, eles tiveram ali um ponto de viragem e uma continuou na sua perspectiva, por exemplo, da astrologia popular, que é a mais assertiva, e da astrologia matemática também, que é muito assertiva, mas a astronomia deixa de existir com a astrologia e vai para a astronomia e estuda a astronomia. Nós temos que olhar, às vezes, para os acontecimentos do passado, não nos agarrarmos a ele, para percebermos exatamente o momento presente que estamos a viver. E nós estamos a viver um presente de uma grande dimensão, em que existem muitos problemas para resolver e existem muitas lutas, existem muitas batalhas para ganhar, mas não é com o egoísmo, não é com o egocentrismo, não é com a presunção e água benta, cada um toma a que quer, não é com a intolerância. Enquanto houver na Terra alguém, por um homem ser preto ou amarelo, acha que é menos homem, enquanto alguém pensar isto, esse alguém não está ainda no patamar da grande compreensão. Porque é engraçado que até a essência aqui, muitas vezes, cada um toma a sua parte. É engraçado. Muitas vezes, ao verem um preto ou um amarelo, vocês tornam-se racistas e não gostam. Por exemplo, se forem homens, acham o preto horroroso e acham o amarelo horroroso, mas não acham a preta e a amarela horrorosa. Porquê? Porque com essa vocês se metem e fazem um enlace. Agora, com o preto, branco com preto não é masculino, não dá para fazer enlace. Mas branco com uma preta já dá para fazer enlace. É preto que se diz mesmo, não é preto, não é negro. Negro até é racista. Portanto, e já está alguém aqui a dizer, eu ainda não tinha olhado para o quadro, é nesta perspectiva que eu hoje quis conversar convosco, que a partir daqui, se
ouvirdes depois a gravação que fica do direto, podereis compreender-vos a vós próprios, podereis tomar uma atitude melhor. Foi por isso que eu hoje quis falar no tema mais espiritualizado e mais materializado de 2 pesos, 2 medidas. Se tu não queres ter um filho deficiente e chegas ao 5º mês, fazes um aborto, desculpa, não podes pedir a ninguém que tolere um corpo que já não tem retorno. Portanto, pensa bem naquilo que tu fazes e naquilo que tu dizes. Sejas tu médico, juiz, político, advogado, sejas uma pessoa simples do povo. Se tu gostas de ser respeitado, respeita. Se tu gostas de ser amado, ama. Não podes estar só à espera de receber ou de manipular. Também tens que esperar que alguém precisa. E tu às vezes precisas de ser manipulado e não gostas. Por isso, nessa grande máxima de que foi esse homem, não faças aos outros o que não queiras para ti. Agora querem que eu responda alguma coisa? Então lê lá que os meus óculos, não tenho os óculos de ver ao longe, estes são de óculos. Então, a Carla Moio... Mas primeiro tens que me deixar beber água. Beber água primeiro? Sim. Então a Carla Moio diz o quê? Acabei de ler aqui num elemento de um centro espírita de Caldas que diz que, imagine-se, eu peço a eutanásia e preencho os requisitos e assim morro mais cedo que o previsto, se assim não fosse. Segundo este senhor, o meu espírito ou perispírito passará por um sofrimento atroz durante o tempo que o poupei no corpo. É assim? Claro que não. Existe uma ideia no espiritismo do que existe uma ideia negativa do espiritismo que nós sofremos horrores por causa disto e por causa daquilo e por causa daquilo. Nós não sofremos por causa do espiritismo ou de sermos seres espirituais. Nós sofremos porque provocamos o nosso próprio sofrimento. Evidentemente que se eu provoco um mal em mim, mas é um mal de propositado, gratuito e que não tem nenhum tipo de justificação, a minha consciência pesa-me de uma maneira mais dolorosa. Agora, se eu praticar um ato e a minha intenção foi aliviar, foi criar, foi experienciar, ninguém me pode castigar. Jamais os seres espirituais castigam-se uns aos outros. Isso pertence ao manancial dos seres encarnados, ou seja, da humanidade. Quem defende o espiritismo de verdade e o verdadeiro espiritismo tem que ter em consciência que existem determinadas leis naturais que não foram criadas nem pelo homem nem pelos deuses, mas foram criadas pela própria circunstância do próprio mundo. E é essas leis que devemos respeitar. Eu não posso viver na minha casa e ter um bom ambiente em casa se eu não respeito a cama que durmo, o sofá em que me sento, se eu agarro num manancial de coisas e estrago aquilo tudo e não me proporciono o bem-estar à minha esposa e aos meus filhos. Agora, é aí que nós provocamos o sofrimento. O sofrimento é provocado por cada um de nós. Às vezes não é logo. Tu tens um tempo. Por isso é que eu vivo segundo um tempo. Eu não vivo segundo o tempo da Terra, só quando sou obrigado e não gosto, mas vivo segundo um tempo, que é o tempo mais assertivo para a minha própria evolução espiritual e para a minha própria missão. Ora, quando eu defendo o espiritismo tão cegamente, como muitos defendem, evidentemente que eu estou fora do espiritismo. Eu apenas estou a usar o espiritismo para me promover, para ditar as minhas ideias, os meus comportamentos. Porque dentro do espiritismo, e nós sabemos, existem várias correntes. E essas correntes, muitas delas, não são as correntes melhores. Nós temos que ter por base Allan Kardec, mas nunca se esquecer que Allan Kardec, o espiritismo já existia muito, mas muito antes de Allan Kardec. Allan Kardec não criou o espiritismo.
Allan Kardec codificou, ou seja, agarrou em vários conhecimentos, juntou-os nas obras dele. Mas Allan Kardec disse, e muito bem, que o Espiritismo é continuado e evolutivo. E como o Espiritismo é uma doutrina filosófica, e eu tinha falado da filosofia ainda anteriormente, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, logo é uma doutrina em que o pensamento e a razão têm que andar de mãos dadas, em que a compreensão e a compaixão têm que andar de mãos dadas. Por isso, eu como espírita, jamais vou dizer a alguém que vai sofrer as consequências daquilo que esse alguém está a fazer. Eu apenas digo, existe o livre-arbítrio e existe a lei da causa e do efeito. E independentemente dos comportamentos que eu gosto ou não, ou das atitudes que eu gosto ou não que os outros tenham, eu não tenho que me pronunciar, porque sei exatamente que a lei da causa, assim como eu planto, assim eu colho. Portanto, esse da eutanásia, de preencher os requisitos, isso não passa meramente do conceito humano, nem é humanista, de alguém que se quer promover, porque no fundo, se essas pessoas que se dizem espíritas de verdade vissem-se numa situação dessas, era elas próprias a pedir a eutanásia. Não venha, que não tenha. Mais. O Fernando Freitas, como saber se a pessoa que amamos quer mesmo que tudo acabe e que não são as pessoas ao redor que lhe metem esses pensamentos? É muito fácil. Eu ainda agora acabei de dizer uma coisa muito interessante. Todos nós, segundo as atitudes que temos na nossa vida, nós temos o retorno. Se semearmos bem, bem colhemos. Se semearmos mal, mal colhemos. Muitas vezes as pessoas que nos fazem mal, que estão ao nosso redor, não são mais que pessoas que são como as almas novas, as almas, como eu disse, João? Estou a ficar caminhando. Grandes almas. As grandes almas e as pequenas almas. Reparem. Fernando, às vezes há pessoas que cruzam o nosso caminho para nos fazerem aquilo que nós fizemos aos outros, para nós provarmos do veneno que demos a beber. Enquanto nós não compreendermos isso, nós não conseguimos endireitar ou reequilibrar a nossa vida. Não quer dizer que essas pessoas, ao serem influenciadas, tenham que se deixar influenciar. Mas imagina, se eu me deixar influenciar por determinadas pessoas e fizer aquilo que determinadas pessoas querem, mais tarde alguém vai ser influenciado, vai vir ao meu caminho e vai provocar a dor que eu provoquei à outra pessoa. Mas isto não é preciso ninguém ler num livro, não é preciso ninguém fazer cruzes, nem cortar o pescoço a uma galinha, nem atar a boca de um sapo, nem fazer qualquer tipo de bruxaria. Isto é a lei da causa e do efeito. Isto é, conforme semeias, colhas, conforme ages, do verbo agir, tu vais encontrar no teu caminho. Agora, eu acho que tu tens que perceber. Porque não basta só a gente amar. Eu amo muita gente e amo muitas pessoas e amo pessoas mais especiais, mas essas pessoas não me amam. Eu tenho que aceitar o facto dessas pessoas, eu amo-as, mas elas não me amam. Eu tenho de aceitar o facto dessas pessoas não me amar, não vou ficar contra elas. E o que pode estar a acontecer é tu amares alguém e não estares a ser retribuído. Viveste um momento e esse momento terminou. Agora, vai da tua aceitação de tu vires a amar e a seres correspondido. Mas para isso, precisas tu, como toda a gente, de se reequilibrar. E não é através de crucifixos, nem de rezas, nem de mandingas que lá chegamos. É através do nosso próprio conhecimento, do nosso comportamento e das atitudes que temos para com os outros. A seguir. A Carla Moio, porque verifico que representam muitos dos centros espíritas. Pessoas. Ai, desculpa. E não estou com os óculos de ver ao longe. Pois não, é o cansaço. Vai.
Porque verifico que pessoas que representam muitos dos centros espíritas interpretam tudo à lei da bala e incutem nas pessoas quase um aprisionamento às obras espíritas, fazendo delas, as obras, algo inabalável e não adaptável aos dias de hoje, esquecendo a individualidade de cada um, simples, e que um simples suicídio terá depois na vida espiritual as consequências, dependendo das circunstâncias, dos reais porquês desse suicídio, porque condenam ou julgam logo sem explanar as diferentes abordagens de o ato, que pode, à lei da espiritualidade, ter conclusões tão dispares. É muito simples e é muito fácil. Lá vamos outra vez à mesma questão. Eu sei quem sou. Eu sou um ser energético, espiritual, estou numa função na Terra, numa missão, mas eu não sou visto assim por muitas pessoas. Sou visto de outra maneira. Eu sou visto como um feiticeiro, um bruxo, sou visto como uma pessoa não respeitável pela própria sociedade. Mas faço um trabalho de respeitabilidade de tal forma que às vezes tenho que remendar os erros que outros próprios fazem. Ou seja, tenho que remendar a manta de farrapos que os outros rompem. Ora, vamos lá, filho. Tudo o que é seguido cegamente, aí se chama-se, ou tudo o que é seguido cegamente, aí se chama seita. O Espiritismo não é uma religião, não é uma seita, é uma doutrina filosófica. E como tal, vamos para a parte que eu disse ainda há pouco. Allan Kardec disse, no Livro dos Espíritos, e já houve coisas no Livro dos Espíritos que a ciência provou que não eram assim. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz, e é claro, esta obra de codificação, ele não diz por estas palavras, evidentemente, é esta codificação que eu faço da doutrina espírita, não pode ser continuada por daqui a 100 anos, ou 150 ou 200 anos, da mesma forma, porque vai existir a evolução. E o espiritismo tem de evoluir, ou seja, o conhecimento sobre o espiritismo. Aquilo que se dizia antigamente e que existe ainda, por exemplo, numa das coisas, numa das obras de Allan Kardec, que penso que é O Céu e o Inferno, existe a comunicação dos mortos. Essa comunicação dessa época era plausível e aceitável. Não é plausível nem aceitável nesta época, porque já houve uma informação, já houve informações, já houve conhecimento, já houve factos que aconteceram e que nos mostram que não é assim. Então, um espírita de verdade que não queira ver isso, não poderá ser espírita de verdade. Lá está, muita gente utiliza o espiritismo para se promover e para adquirir qualquer coisa. É por isso que eu sou pobre e vivo às esmolas das pessoas. Porque não uso o espiritismo para me promover, nem para obter. Porque também não sou um simples humano. Sou alguém extraordinariamente louca. Mas há-me ser assim. Conceição Ribeiro pergunta, será que algum dos líderes da atualidade pode ser uma grande alma? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu olhei para ti porque foi porque estava recostado ao sofá. Sem dúvida que pode. E é por isso que é preciso ter muito cuidado e observarmos. Muitas vezes achamos que o Hitler, pessoalmente, isso é a minha pessoalidade, eu não tenho que dar a minha opinião pessoal, seja sincero. Muitas vezes as pessoas consideram que o Hitler foi a pessoa mais chongosa, se assim pode dizer, que apareceu à face da Terra. E eu diria que Stalin foi muito pior do que o Hitler. Lá está. Porque o Hitler foi graças ao Hitler, que houve uma revolução enorme na tecnologia, nas ciências, principalmente na tecnologia, nas ciências, até na saúde. Evidentemente que os meios não justificam os fins, mas é verdade
que, se nós olhamos para as grandes almas, e as grandes almas têm sempre um princípio humilde. Não foi por acaso que Jesus nasceu supostamente numa manjedoura, mas ele podia não ter nascido numa manjedoura, mas podia ter nascido no sítio que estava uma manjedoura, mas também podia não ter sido esse o sítio que ele nasceu, podia ter nascido numa cabana. E quando os judeus não aceitaram Jesus por ele ter nascido pobre, não ter sido filho de rei. Põe lá as perguntas, se não... não ter filho, ser filho de rei. Então, o Hitler, no fundo, foi uma grande alma porque provocou na Terra um grande desenvolvimento para a época. Agora, por exemplo, falando no... Ai, como é que é aquele homem... coitado, é uma maneira de falar. Ai, ajudem-me aqui. Sim, é da Venezuela. O Maduro. Imaginamos o Maduro. Eu não posso considerar o Maduro uma grande alma. Porque ele está a destruir completamente um povo que já sofreu muito, já foi muito oprimido e já aprendeu uma lição. Portanto, é preciso analisar a atitude das grandes almas e das almas pequenas. Então, e o que teve lá antes dele? Então esse foi uma alma péssima. Mas não vamos falar nisso. Então, mas às vezes as pessoas, cuidado, as pessoas merecem. Porque, por exemplo, quando existia a ditadura em Portugal, que sei que foi uma ditadura, não é? É até o fascismo, como lhe chamam, nós reparamos que as pessoas eram muito mais educadas, mais humanas, e com um aperto de mão faziam-se negócios e assim. E hoje nem com o juiz se consegue fazer um negócio, estrampalha-se tudo. Portanto, o que é que houve? Os valores morais foram destruídos pelo aquilo que chamamos a completa liberdade, que nem a sabemos usar, nem a sabemos pôr em prática. Vá, a seguinte. Já é meia-noite, é? Faltam 10 minutos. Então vá, que eu tenho que tomar a minha medicação. Ora, o Fernando Freitas, e quando já sabemos qual é o lugar que ocupamos e temos a certeza, e somos impedidos sem ter a oportunidade de mudar isso? As oportunidades têm que ser analisadas, porque nós conseguimos sempre ver um caminho para sairmos de determinada zona de sofrimento. Quando se perde algo, se encontra algo, nós só temos que ver se depois da tempestade vem sempre a bonança. Não há mal que sempre dure e nem bem que não acabe. Agora, evidentemente, segundo a informação que nós fomos absorvendo, nós podemos pensar, bem, neste caso aqui, do somos impedidos sem poder ter a oportunidade de mudar isso, poderia haver um momento na nossa vida que nós não temos a oportunidade, mas depois existem os momentos seguintes. E aí as oportunidades são criadas para que a pessoa se desenvolva, porque ninguém pode ser impedido de crescer. O que mais pode acontecer é alguém ser impedido temporariamente de crescer, mas depois terá que ser liberto. E eu penso que neste caso, e já há muito, existe a liberdade de criar as próprias oportunidades ou de descobrir as oportunidades. E quando diz-se onde está Deus quando tudo o que se faz na vida e lutar por ela e tentar ser alguém sem ter ninguém para apoiar. Às vezes nós vivemos reencarnações muito fáceis, onde tudo é fácil. Outras vezes temos que nascer, infelizmente sofrermos e vivemos reencarnações onde tudo é difícil. Agora, não pondo e não sendo isento do conhecimento sobre ti próprio, estas duas perguntas que tu fazes, tens que as fazer muito bem a ti. Há coisas que têm que ser perdoadas, há coisas que têm que ser compreendidas. Nós temos que perceber quem é que nos impediu.
nós temos que perceber o motivo do nosso impedimento. Deus não pode estar em ti se tu não deixares Deus atuar em ti. E Deus é o amor. Uma coisa é estar-se apaixonado por uma pessoa e julgar que se ama, porque essa pessoa nos dá um certo carinho, vai connosco para a cama, faz todas essas coisas. Outra coisa são as pessoas que nos amam de verdade e que nós desprezamos. Nesse desprezo que pomos a essas pessoas que amamos de verdade, ou as escolhas que fazemos às pessoas que não nos amam, apenas têm outros interesses, nós temos consequências. Não é um castigo, é uma aprendizagem. Mas aí está a forma de nós descobrirmos as oportunidades para mudarmos tudo de bom ou de mal que acontece à nossa vida. Mas tem que começar por nós e não começar por os outros. A questão é, será que já olhaste bem e não estás a reconhecer à tua volta acontecimentos que outrora no passado se deram e estão-se a repetir agora de outra forma, mas a essência é a mesma? Será que não há aí 2 pesos e 2 medidas? Será que nunca houve? São essas interrogações. E quando as fizeres, encontrarás Deus. E a vida que lutas, e quando tentares ser alguém, encontrarás alguém que te ajude a ser alguém. Esta foi sem isenção. Mais nada. Pronto. Então, eu desejo-vos a todos, do fundo do meu coração, que ela é ainda um bocadito grande. Um dia ele vai parar e acabou-se. Mas eu tenho mais que fazer e vou. Do fundo do meu coração e da minha essência, paz, discernimento a todos e, sobretudo, a descoberta de cada um, e espero que todos consigam encontrar-se e, através do conhecimento que já possuem, deixarem fluir. E espero que cada um, na sua forma e no seu caminho, consiga uma estadia nesta terra muito mais equilibrada e melhor. Até para a semana. Beijos para todos.